Glória ao nome de Jesus. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Ele é muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão prontos aí? Eu quero falar sobre a fé audaciosa. Algumas pessoas ficaram empolgadas, né? Mas outras não. Mas eu vou dar uma chance para eles também. E hoje eu vou falar sobre a fé audaciosa. Agora eu entendi, é que eu engasguei na hora de falar. Não foi? Aleluia. Então nós vamos conversar um pouco sobre fé. Tipos de fé. Como vem a fé? O que é fé? Ok? Nós vamos falar sobre essas coisas aqui. Vou explanar um pouco esse assunto. Vou contar alguns testemunhos, não meus, mas que vai edificar a fé de todos. Esse é o propósito da mensagem. Edificar a fé das pessoas. Amém? Vamos pensar um pouco sobre fé? Vamos pensar um pouco sobre fé? Você já se perguntou o que é fé? O que é fé? Essa coisa que tantos crentes falam, que tem na Bíblia, o que é? O que é fé? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, tem uma definição extraordinária sobre fé. Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. É a melhor definição de fé. A melhor definição de fé é essa que Deus dá. Então fé significa, a fé é. A fé é. Sabe que até essa primeira parte, a fé representa algo, significa algo. A fé é. A fé é sempre presente, sempre agora. Uma outra versão diz, agora a fé é. Agora a fé é. Essa versão que nós estamos lendo, ao meio da revista e atualizada, diz, ora a fé é. A fé não será, a fé não foi, a fé é. O que é? A certeza de coisas que se esperam e a prova, a convicção de fatos que se não vêm. A fé é a certeza. A certeza. Quando você tem fé, ela sai da esperança, aquilo sai da esperança e ela passa a ser realidade, real. A fé é. E quando você tem fé, você possui aquilo que Deus disse. Agora, irmãos, não é possível ter fé em Deus sem ter conhecimento da palavra de Deus. Vocês ouviram isso? Não é possível ter fé em Deus sem ter conhecimento da palavra de Deus. Ok? Como eu posso acreditar numa promessa que o pastor Tiago Mota me fez? Eu dizer que acredito numa promessa que ele fez, quando eu nunca ouvi ele falar, e não li em lugar nenhum que ele falou. Como eu posso ter fé nisso? Alguém pode me contar, não, mas o Tiago Mota te prometeu. O Tiago Mota te prometeu. O pastor Tiago te prometeu. Mas se eu não ler o que ele escreveu, ou ouvir o que ele falou, não tem como eu acreditar, porque não tem apoio à minha fé. Eu não posso acreditar no que ele disse baseado no que outra pessoa me falou. Eu tenho que ouvir o que ele disse dele. Vocês estão entendendo isso? Eu preciso ouvir dele o que ele disse. E o que ele diz é a vontade dele. Ok?
Não há como apoiar a minha fé. Algumas pessoas que não conhecem nada da Bíblia, não sabem nada da Bíblia, eles sequer pisaram numa igreja. E eles dizem, oh, eu tenho muita fé. Você tem fé? Não, eu tenho muita fé. Mas eles não sabem o que eles estão dizendo, porque a fé precisa estar apoiada em algo que foi dito. Vocês entenderam? Fé precisa estar apoiado em algo que foi dito. E porque foi dito, eu ouvi, li, soube, então eu posso me apoiar. Agora, uma coisa é me apoiar na fé, ou me apoiar na promessa de uma pessoa, um ser humano. Os seres humanos falham. Às vezes mentem, às vezes enganam, não é verdade? Então assim, me apoiar na promessa de um ser humano é uma coisa. Me apoiar na promessa de Deus, que nunca mente, que nunca falha, que nunca engana, é outra coisa. Quando Deus diz, então é. Vocês estão ouvindo isso? Quando Deus diz, é. Então como vem a fé? Como chega a fé? E agora nós estamos falando da fé não no ser humano, mas na fé na palavra de Deus. Como que vem a fé? Por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Põe para nós, Romanos 10, 17. Ora, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Outra versão diz, ora, a fé vem por ouvir, e ouvir é o mesmo sentido, é o mesmo sentido. Então assim, a pregação da palavra de Cristo é sempre a palavra de Cristo ou a palavra de Deus. Cristo, Jesus é a palavra de Deus. Então, eu não consigo ter fé sem ter conhecimento do que Deus falou. Então não dá para dizer, não, eu estou cheio de fé, quando eu não sei o que Deus disse ou prometeu. Não dá para ter fé em algo que eu não sei o que Ele disse. Então a minha fé precisa estar baseada, apoiada no que Deus disse. É por isso que você precisa prestar atenção nas mensagens, ler, você precisa ouvir, para que você possa saber o que Deus disse. Agora, eu vou fazer afirmações hoje extraordinárias, mas que elas já foram feitas por Jesus antes. Por exemplo, em Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Marcos 9, 23 diz, ao que lhe respondeu Jesus. Essa é uma afirmação dele. Se podes. Ele está respondendo para alguém quando alguém perguntou se ele podia. Se podes, tudo é possível aquele que crê. Agora, passando os olhos assim, superficialmente, nessa declaração, nós não conseguimos extrair o que ela realmente quer dizer. Mas nós podemos tentar pegar as palavras que ele falou e tentar pensar sobre elas. Ele disse, se podes? Ele disse, tudo é possível. Quando ele fala tudo, ele não deixa nada de fora, porque a palavra em si, a palavra tudo em si, não deixa nada de fora. Não é verdade? E Jesus, ele sempre disse o que ele queria dizer. Ele disse, tudo é possível para aquele que crê, ou aquele que crê. Tudo é possível. Diga, tudo é possível para aquele que crê. Agora lembre-se, nós estamos falando da fé, o que é, e como ela chega para nós.
Tudo é possível para aquele que crê. Agora, nós sabemos também que é possível, baseado nas coisas que Jesus falou, é possível ter uma fé pequena ou ter uma fé grande. Não é verdade? Certa vez ele disse para algumas pessoas, os discípulos, homens de pequena fé. Não foi? O que significa que é possível ter uma fé pequena. Homens de pequena fé. Agora, para outras pessoas, ele chegou a dizer: ó mulher, grande é a tua fé. E ele falou para aquele homem: eu nunca vi fé igual a essa sua fé. Quer dizer, fé de tamanhos diferentes, fé de maneiras diferentes. A fé pode ser mensurada, né? Saber que existem fé grande e fé pequena. Então é possível você ter uma fé pequena, como é possível você ter uma fé grande. Agora, nesses poucos minutos eu te falei o que é fé, como vem a fé, que a fé pode ser pequena ou grande. Uma vez que você sabe como vem a fé, é possível você crescer na fé. Agora, a fé, ela cresce de duas maneiras, juntas. Essas duas maneiras têm que ser juntas. É ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Ok? Porque é como o exemplo que o pastor Vinícius deu hoje pela manhã, até citou o pastor Tiago, sobre os exercícios físicos, não é? É possível o Tiago ter falado para o pastor Vinícius: olha, é assim que faz, você pega os pinos e você vai lá e começa a se exercitar, e aí ele já aprendeu. Legal, vê se eu já estou forte. Não, mas você não praticou. Veja que é necessário o conhecimento junto da prática. Então, quando você exercita a sua fé, ela opera e ela começa a crescer. Vocês estão entendendo isso? Então, Jesus falou: se você pode crer, tudo é possível para você. Pastor, tudo? Bom, foi o que Jesus disse. Pastor, significa que o meu filho, a minha filha pode ser mudada? Foi o que Jesus disse. A minha esposa, o meu marido pode ser mudado? Foi o que Jesus disse. Foi o que Jesus disse. Jesus falou que tudo pode ser mudado pela fé. Eu gosto de falar assim: todas as situações e circunstâncias são passíveis de mudança. Eu gosto de uma frase que Smith Wigglesworth falou. Ele disse: a fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las para a dimensão da realidade. Você pega da dimensão da esperança, porque a esperança não é certeza para agora, ok? Mas a fé é certeza e é para agora, ok? O que isso quer dizer? Você pode ter esperança que um dia você será curado ou curada, e saiba que isso não é fé. Por quê? Porque fé é sempre agora. A esperança diz: um dia eu vou ter, um dia eu vou possuir. Por exemplo, um dia nós, os que cremos em Jesus, vamos para o céu. Um dia, é uma esperança que nós temos. Não tem como a gente acreditar para agora, porque não será agora.
Na verdade, nós não sabemos quando será, não é? Nós podemos apoiar a nossa fé no que sabemos que podemos ter agora. Fé é certeza. Fé é. Fé é. Não, eu não vou possuir um dia, eu possuo agora. Agora, veja isso, irmãos. Eu tenho ensinado esses dias para vocês sobre fé, fatos, verdades. A fé, ela se apoia no que Deus diz. Se Deus diz algo, como, por exemplo, se Deus diz que Jesus suportou naquela cruz as suas misérias e os seus pecados, levou a sua pobreza como as suas doenças, então essas coisas você pode ter agora. Alguém pode dizer, um dia, eu quero declarar na sua vida, um dia você vai ser próspero. Você pode até se animar, mas não deveria. Um dia? Um dia você vai prosperar. Um dia? Eu tenho. Eu sou. Mas eu não vejo você viver. Você não está vivendo isso. Mas fé é assim. Primeiro você crê e depois se manifesta. Não é o contrário, se manifesta e aí então você crê. Fé é agora. A fé é. A fé não será. Ouça, eu falando sobre adoração, e agora estou trazendo para um outro contexto. Eu falei sobre uma mulher cirofenícia, que ela se chegou a Jesus pedindo que curasse a filha dela. E você sabe, ela não era uma judia. Então Jesus disse para ela em outras palavras: infelizmente a cura não pode ser dada para você, porque a cura é para os filhos. Jesus falou para ela: eu não posso dar para você o pão dos filhos. Mas aquela mulher disse: Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então, em outras palavras, mesmo que for migalha, me dê a migalha que o Senhor tem. E o que ele diz para ela? Mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito como a sua fé. Jesus costumava dizer: a tua fé te salvou. A tua fé. A tua fé. Esse homem perguntou: Jesus, se o Senhor quiser, ele disse: se você pode crer, tudo é possível para você. Havia uma mulher, ela tinha uma filha chamada Betty Bester. E essa filha ela nasceu com problemas físicos, deficientes. E ela estava toda torta, com o corpo encurvado, toda torta, com o rosto torto, com as mãos, com o corpo deficiente. E sabe, ela foi crescendo ali como criança, bebê e criança, e a mãe sempre acreditando que aquilo não ia terminar daquele jeito, que a criança dela ia ficar curada. E no início ela não tinha essa fé para isso, mas ela queria acreditar que a filha dela ia ser curada. E quando a filha estava adolescente, ela aprendeu mais da palavra. Então ela começou a possuir, tomar posse da cura para a filha dela.
Então, o pastor da igreja não acreditava, o pai dela não acreditava na cura, as pessoas, os familiares, os parentes, os amigos, as vizinhanças não acreditavam na cura dela. Mas aquela mãe acreditava. Então a mãe de Betty Bester, ela ficava declarando todos os dias. Por muito tempo ela ficava declarando: oh, eu te louvo, eu te dou graças pela cura da minha filha é saudável, ela é curada, eu te dou graças. E o pai, o marido dela no caso, disse: por que você está fazendo isso? Para com isso. Você não vê que ela está doente? Ela não vai ficar curada. E a menininha, que apesar de ter essa deficiência física, ela conseguia ouvir, falar, ela disse: não, pai, você está errado, eu vou ficar curada. E a mãe continuou declarando saúde, cura, ela é curada, ela é curada, ela é, fé não será. Você não diz um dia ela vai ser curada, um dia ela será curada, não. Isso é esperança, a fé diz: eu possuo agora. E mesmo que os seus olhos não estejam vendo, a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, falando sobre Abraão e Sara, que Abraão creu contra a esperança para vir a ser pai de numerosas nações. Ele não tinha filho, mas a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. E a Bíblia diz: Deus que chama a existência as coisas que não existem, como se elas já fossem. O que isso quer dizer? Pode parecer aos olhos nus que não há aquilo, que não está acontecendo aquilo, que não é desse jeito, mas a fé diz é. E quando a fé diz é, a fé muda as circunstâncias. E todas as circunstâncias têm que ser alinhadas ao que a fé diz. Não são as circunstâncias que mudam a fé é que muda as circunstâncias. E aquela mãe continuou dizendo: oh, graças a Deus a minha filha é curada, eu declaro ela curada, eu declaro ela livre, eu declaro ela... E ela comprou um vestido, um vestidinho para a sua filha. Sua filha é adolescente, ela comprou um vestido para ela. Como ela vai usar um vestido? Ela não pode usar um vestido. Não, a mãe não queria saber. A fé chama à existência as coisas que não existem, como se elas já fossem. Como se já fosse. Como se já fosse. Então, a mãe da Betty Bester continuou declarando cura, saúde sobre ela. E sabe, enquanto ela estava ali tricotando, a mãe estava tricotando, Betty Bester estava sentada ali, talvez na sua cadeira de rodas, e a mãe da Betty Bester estava aqui tricotando, e daqui a pouco uma fumaça apareceu diante dela e começou a crescer essa fumaça. E quem aparece dessa fumaça? Jesus. Mas ele não estava olhando para a mãe da Betty Bester, ele estava olhando para a Betty Bester. E a mãe viu ele, e a Betty Bester viu ele também. E Betty Bester estava tentando esticar o braço para tocar nele. Ela estava tentando, e a mãe olhou aquilo e disse: Jesus, ela quer tocar você. Quando ela disse isso, Jesus se virou para a mãe dela e disse: foi por causa da sua fé que eu vim aqui hoje. A sua fé me trouxe aqui. Ele virou e disse: a sua fé me trouxe aqui. Então ele tocou em Betty Bester. E o corpo dele começou a estralar. O corpo dela começou a estralar e desentortar e voltar ao normal. E ela ficou normal. Ela falou para a mãe dela: mãe, pega o meu vestido. E ela colocou o vestido. E ela foi para o pai dela e disse: pai, você estava errado.
E ela foi e disse para o pastor: pastor, você estava errado. E o pastor pegou aquela adolescente, aquela criança, pegou um caixotão, colocou ela em cima do caixote, e as pessoas começaram a chegar para ouvir o testemunho de Betty Bester. A cidade toda ouviu o testemunho daquela criança que não podia andar. A fé chama a existência as coisas que não existem como se já fossem. A fé agarra as irrealidades da esperança e traz para a dimensão da realidade. Aleluia! Eu tenho mais algumas aqui, eu vou contar para vocês. Havia um homem que ele tinha o seu emprego, ele trabalhava, ele tinha uma vida normal, até que uma deficiência nas pernas o atacou. Então esse homem estava agora com deficiência nas suas pernas, ele não podia andar senão arrastar as pernas. Mas ele foi por uma cruzada onde 2 pregadores estavam ministrando. Norval Reis e Dave Robertson estavam ministrando nessa cruzada, e ele ouviu as pregações de fé do tipo que nós estamos ouvindo hoje. Então ele começou a levantar as suas mãos e começou a agradecer a Deus por sua saúde e cura. Eu te dou graças, Senhor, pela cura no meu corpo. Eu te dou graças pela perfeição no meu corpo. Eu te dou graças, Jesus, por ter levado sobre si. Oh, eu te louvo, Senhor. E ele ficava fazendo isso por várias horas, 7, 8 horas por dia. E sabe, uns amigos chamaram ele: vamos caçar patos? Ele disse: eu vou. E ele foi junto com eles. E ele começou a sentir dores, porque ele estava com dificuldade para andar junto com eles ali. Ele falou: pode ir na frente, porque eu vou... Ele estava sentindo muitas dores nas pernas. Eu vou ficar aqui um pouco, pode ir, sigam em frente. Enquanto eles foram embora, ele voltou à prática que ele estava acostumado a fazer. Já fazia 7 meses que ele estava fazendo aquilo. Então ele levantou as suas mãos para o céu e ele começou a dar graças a Deus por sua saúde e cura. Graças a Deus por sua saúde e cura. Daqui a pouco, ele viu como que fosse um raio que caiu nele. E naquele momento que o raio bateu no corpo dele, as pernas ficaram normais. E aí ele correu para os amigos. E quando os amigos olharam para ele, e eles sabiam o que ele estava fazendo, o que ele estava declarando, eles disseram: Deus é Deus. Ele é Deus. E ele estava normal. David Robertson conta que nas primeiras vezes que ele veio pregar no Brasil, ele conheceu um homem que tinha acabado de ter uma criança que nasceu com os pés tortos, e o calcanhar estava na frente, os dedos para trás, e os médicos estavam querendo operar e quebrar e colocar no lugar. Mas esse homem, ele ouviu esse tipo de pregação, e ele resolveu acreditar que aquilo era possível mudar. Então ele começou a fazer a mesma coisa. Ele começou a dar graças a Deus pela cura daquele filho, daquela criança. E sabe, queridos, um ano depois, quando Dave Robertson voltou no Brasil, aquele homem disse: eu posso testemunhar? As pernas do meu filho ficaram normais, perfeitas, saudáveis. Aleluia. Deixa eu contar mais uma para você. Tinha uma criança que desde bebê não se movia, não falava, sempre ali,
basicamente em estado de vegetação. Os pais ouviram falar dessa palavra, palavra da fé. E eles começaram a orar e declarar todos os dias saúde e cura no corpo daquela criança. Saúde e cura no corpo daquela criança. E eles começaram a orar e a declarar: te dou graça, Senhor, porque Ele é perfeito, porque Ele é saudável. Te dou graça, Senhor, pelo seu poder no corpo dele. Te dou graça, Senhor. E eles também costumavam a falar: Senhor, dá um dom para ele te servir. Dá um dom para o meu filho te servir. Então eles oravam declarando a cura e pedindo um dom para ele. Normalmente o pai, ele, antes de sair para trabalhar, ele tirava aquela criança da cama e colocava ali. E a mãe ficava o dia todo com aquela criança. E quando ele voltava no final da tarde, ele pegava aquela criança e colocava de volta na cama. E essa era a vida deles, mas eles declarando saúde e cura naquela criança, declarando saúde e cura naquela criança. Senhor, dá um dom para ele. E eles fizeram isso por 2 anos. 2 anos. Numa noite eles declararam e foram dormir, foram deitar. Deixaram ele na cama e foram deitar. Quando eles estavam pegando no sono, dormindo, eles escutaram um barulho, o piano tocando. Você deixou alguma coisa ligada? Ela falou: não, não deixei não. Então eles se levantaram e foram até a sala. Quando eles chegaram lá, aquela criança estava tocando o piano na sala, completamente curada. E eles quiseram entender o que aconteceu. Aquela criança disse: sabe, pai, sabe, mãe, a hora que vocês colocaram eu na cama pela última vez, Jesus entrou no quarto. Ele se deitou do meu lado, se deitou comigo ali, começou a conversar comigo. E aí Jesus falou para mim assim: vamos levantar? Aí eu disse: vamos. Se for por 1 mês, se for por 1 ano, se for por 5 anos, não importa quanto tempo, se você se agarrar em fé, toda circunstância pode ser mudada pela palavra da verdade. Devemos nos agarrar firme a essa verdade, porque ela pode mudar as coisas não podem mudá-la. As coisas não podem mudá-la. Aleluia, aleluia, aleluia. Todas as circunstâncias, irmãos, são passíveis de mudanças. Em Efésios capítulo 5, versículo 17, Efésios 5, 17. Efésios 5, 17. Diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, vírgula, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que essas pessoas aprenderam, o que está nesses versículos. Essas coisas que eles aprenderam. Não se embriague com vinho,
Em outras palavras, se você quer se embriagar com algo, se embriague falando a palavra para você, sobre você. E o que isso quer dizer? Por que Paulo fez a comparação de embriaguez? Porque todos nós fomos criados de uma determinada forma, de que se nós ficarmos repetindo algo para nós, nós vamos acabar acreditando naquilo. Seja uma coisa negativa, seja uma coisa positiva. Agora, a palavra de Deus, ela é superior a qualquer outra coisa, frases ou palavras que você possa falar. Se as palavras que não são da palavra de Deus pode conformar os seus pensamentos, a sua crença, que dirá a palavra de Deus sendo falada por você pela sua boca, repetida hora após hora. Agora, a diferença maior ainda é que na palavra, como Jesus disse, ela é espírito e vida, ela tem unção, ela tem poder, e quando você começa a falar aquilo para você, a palavra, repetindo a palavra para você, quando você fica repetindo aquilo para você, você começa a embriagar os seus sentidos naturais. Porque o vinho, ou a bebida forte, a bebida alcoólica, o que ela faz é embriagar os nossos sentidos naturais. Então nós perdemos às vezes a consciência das coisas que nós estamos fazendo, perdemos a compostura, nós ficamos embriagados ao ponto de fazer e simplesmente fazer as coisas e não está nem aí. Quando você começa ao invés de se embriagar com vinho, você se embriaga da palavra de Deus. As circunstâncias estão diante de você e você está rindo das circunstâncias porque elas já não são mais nada para você. Você começa a olhar a circunstância como aquele cara bêbado lá no bar, tentando encarar 5, 6 homens, tentando brigar com esses homens. Ele não tem consciência e noção de que vai ser uma surra brava. Ele não tem por quê? Porque ele está embriagado. Quando você se embriaga da palavra de Deus, você fica tão cheio dela que o diabo grita, e você grita para ele, maior do que ele, e ele tem que correr de você. Então a Bíblia diz, não se embriague com vinho no qual há dissolução, mas, porém, enchei-vos do Espírito. A pergunta é, como? Ele responde, falando entre vós, entoando, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, e com isso, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É disso que se trata a pregação de hoje. Você se embriagar da palavra até que ela mude as suas circunstâncias. A sua fé pode crescer, e ela cresce à medida de que você vai declarando a palavra, confessando a palavra, se alimentando da palavra, e ela vai conformando você àquela realidade. É por isso que eu disse que a fé você possui agora e a manifestação vem a seguir. Ouça, irmãos. Hoje nós estamos lidando com esses problemas que estão no mundo, doenças e pragas. Eu sei que sempre foi assim, mas você sabe que hoje está pior. Nunca se ouviu tanto falar de tantas pessoas morrendo como hoje. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Vamos lá, gente, vamos lá. Quantos de vocês podem pensar que o que está acontecendo lá fora anula o que Deus disse na sua palavra? Não anula o que está escrito aqui. O que eu estou querendo dizer para você? O que eu estou querendo dizer é, a palavra de Deus, ela é sempre presente, sempre viva, sempre atual, sempre agora. A palavra de Deus não será, ela é. Veja bem, pastor, não fica falando muito dessas coisas aí não, porque lá fora as coisas estão acontecendo. Aqui dentro também está acontecendo.
posso me agarrar à palavra de Deus, estar firme nela, e ela falhar. Se ela falhar, Deus falhou. Mas Deus nunca vai falhar. O que eu estou querendo dizer? Nós precisamos pegar a palavra de Deus e até que ela se cumpra em nossas vidas, nós agarramos ela e declaremos e falemos a palavra de Deus para nós, até que ela nos embriague, mude as nossas circunstâncias. Primeiro ela vai mudar aqui e depois ela vai mudar exteriormente, mas você precisa ficar com ela, aconteça o que acontecer nessa terra. Não importa o que as vozes da incredulidade digam para você, você se mantém firme na palavra, dizendo a verdade, e a verdade é a palavra. Se Deus disse, mas essa situação não tem mais jeito. Jesus não falou isso. Ele disse: tudo é possível àquele que crê. Pastor, mas veja bem, faz 25 anos que eu estou orando. Você precisa se agarrar à confissão da sua esperança, agarrar firme nela. Você não pode titubear. Não importa quanto tempo, você agarra e cada vez você cresce mais nisso. Deixa eu dizer, irmãos, para vocês. Existem várias formas de ser curado. Meios naturais, meios espirituais. Por quê? Porque Deus sempre quer alcançar as pessoas nos níveis em que elas estão. Então existem remédios, existem médicos, existem tratamentos naturais, existe oração para cura, existe dons de cura, existe fé para cura. Por exemplo, é possível que alguém seja curado por uma liberação de palavras. Se você vier aqui, eu vou orar por você, você vai ser curado agora. Então a pessoa vem e é curada. Ela creu naquela palavra e ela agarrou aquela palavra e ela disse: é minha, e ponto final. Às vezes eu posso liberar uma palavra, como foi no caso que eu contei aqui, orando pelo Lilo. Eu disse: em nome de Jesus, fica livre aqui. E o pastor Vinícius estava ali e disse: eu pego também. E ele foi curado instantaneamente. É possível. É possível você ser curado de diversas formas, com um dom de cura que opera na minha vida. Mas se você não for curado por um dom de cura que opera na minha vida, você pode ser curado pela fé que você tem na palavra de Deus. O que eu faço, pastor? Você viu os testemunhos que eu contei hoje aqui? Você agarra a palavra e não solta ela. Um pitbull, quando ele agarra, você bate nele, bate nele, bate nele. E alguns até morrem, mas não larga. Você precisa agarrar a palavra como se fosse um pitbull agarrando a sua presa. Você agarra e o diabo tenta bater em você, mas você não solta. E se você não solta a palavra, meu irmão, ela vai honrar você. Porque o reino de Deus é assim, como se um homem e uma mulher lançasse semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como aconteceu. Por quê? Porque a terra por si mesma dá os seus frutos. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a hora da colheita. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que se você ficar com a palavra vai honrar você. Nem que Jesus tenha que aparecer pessoalmente, mas ele vem. Como foi alguns casos que eu contei hoje aqui. Sabe? Aquela mulher estava lá, a mãe da Barry Baxter, e ele estava olhando para ela, porque sempre foi a vontade de Deus curar, que as pessoas estivessem andando na cura. Nunca foi a vontade de Deus que uma criança ficasse aleijada. E o que nós faremos, pastor? Vamos trazer ele em manifestação pela nossa fé, porque foi o que ele disse para nós. Se você puder crer.
Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz, tudo o que disser, tudo o que disser, tudo o que disser, lhe será feito. Foi Jesus que disse. E quando ele diz tudo, ele não quer deixar algo de fora, ele está dizendo o que ele quer dizer, porque ele é assim. Jesus não pode prometer algo, Deus não pode prometer algo que eles não são capazes de fazer. Agora, se Ele não nos dá um meio de obter essa fé, esse tipo de fé, nós poderíamos questioná-lo. E aí, Senhor, o que eu faço? Mas Ele já nos deu o meio. Fé vem por ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. E se, sabe, meu irmão e minha irmã, se ainda não está acontecendo, não pare de ouvir. Aí eu já cansei de ouvir isso daí, pastor. Cansou? Eu estou ouvindo há quase 30 anos. As mesmas coisas, lendo as mesmas coisas, trabalhando nas mesmas coisas, há 30 anos. Vamos cansar por causa de uma ou outra pregação, sabe de uma coisa? Manda mais para mim, eu mato no peito, eu quero mais, eu quero me alimentar, eu quero crescer, eu vou crescer. E sabe de uma coisa? Se você tiver uma fé teimosa, uma fé ousada, você não vai desperdiçar nada do que Deus tem para você nessa terra. Eu lembro de um certo pregador dizendo assim, ele disse, se Deus diz que tem anjos, eu quero. Se Deus diz que tem fumaça, eu quero. Se Ele diz que tem cura, eu quero. Se Ele diz que tem prosperidade, eu quero. Se Ele diz que tem, meu irmão, se Ele diz que tem voar, eu quero. Eu quero saber da palavra de Deus funcionando na minha vida. Se você pode crer, tudo é possível para você. As situações, as circunstâncias, todas elas podem ser mudadas. Continua repetindo a palavra, continua, coloque a mão, põe a mão mais uma vez, coloque a mão outra vez, declare mais uma vez, ore no travesseiro dele, ore nas fronhas, nas roupas, ore, impõe as mãos, ore e declare no quarto, declare naquela situação, declare porque ela precisa mudar e você tem que ir atrás disso. Acho que não tem mais jeito, acho que já faz tanto tempo que eu já não estou acreditando mais. Esse é o seu problema, não estar acreditando mais. Você não pode deixar de acreditar no que Deus disse, porque duvidar da palavra dele é ofendê-lo. Se Deus falou que vai mudar, então vai mudar. Agora, não, veja só, irmãos, falando assim, algumas pessoas pensam, então eu vou esperar ele mudar. Tá bom, pastor, vou acreditar, vou esperar ele mudar. Não, não é sobre esperar, é sobre você fazer a sua parte. A sua parte é crer, e para crer você precisa crer e falar, falar e crer. Você precisa acreditar até o fim. Continuar falando, continuar declarando, continuar acreditando, continuar, aquela situação vai mudar. Vai acontecer. Vai acontecer. Diga que vai acontecer, irmãos. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer, diga vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Sabe, eu estava ouvindo um pregador chamado Ed Dufresne. Ele disse que estava sentado na mesa com Kenneth Hagin e outras pessoas comendo à mesa. E ele queria observar o Kenneth Hagin, porque o tinha como pai espiritual. E ele queria ficar observando o Kenneth Hagin, e ele percebeu que a boca dele não parava de se mover. E ele ficava falando algo que Ed Dufresne disse, eu não sei o que ele estava falando, não sabia o que ele estava falando, mas a boca dele não parava de se mover. Então eu estava ali na mesa com ele, e eu queria saber o que aquele grande homem da fé estava falando. Então eu fiz de conta que eu ia pegar o sal na mesa, e eu coloquei o meu ouvido próximo da boca dele para mim tentar ouvir o que ele estava falando. E quando eu me aproximei, eu ouvi ele dizer, ele estava dizendo o tempo todo, vai acontecer, vai acontecer,
vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Ed Dufresne diz que ele perguntou para o Senhor: o que vai acontecer? E Deus disse para Ed Dufresne: ele está chamando 7 milhões de dólares que ele está precisando agora para pagar algumas coisas. Então ele está dizendo: vai acontecer, 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 vai ser assim, vai ser assim. Agora deixa eu dizer para você uma coisa. Eu falei sobre fé ser mensurável, ter tamanho pequeno, grande. Nós podemos adquirir o que a palavra diz para nós, mas veja, eu disse também sobre você exercitar a sua fé. Pessoas às vezes ouvem um testemunho como esse e elas dizem: uau, então eu vou confessar igual Kenneth Hagin e eu vou dizer 7 milhões de dólares para mim também. Então eu quero te explicar sobre isso aqui. A fé sempre funciona, mas você precisa elevar cada vez mais o seu nível de fé. Nenhum homem grande da fé, ele começou daquele tamanho. O que acontece? Eu tive aula com Bud Wright, o fundador do Verbo da Vida, em 2004. Fundamentos da fé ele estava ensinando. E eu tive aula com ele, e eu também estava observando ele como um gigante que eu respeitava. E eu estava ali tendo aula com ele, orgulhoso, é claro, de ter aula com aquele gigante. E ele contou algumas coisas. Ele disse: eu tinha uma F100 e eu dei para a construção do templo lá em Campina Grande. Ele estava contando na aula, e a aula era sobre fé, então era propício ele contar isso. E ele disse: eu dei essa F100, aquela da Ford, eu dei lá para a construção. Ele disse: mas, sabe de uma coisa, eu vi uma F250, modelo novo, ela acabou de sair, isso nós estávamos falando de 2004. Ela acabou de sair, e eu já disse para o Senhor: eu quero uma F250, cabine dupla vermelha. Ele disse: o Bud, F250, cabine dupla vermelha. Então eu estou chamando um carro desse para mim, e eu creio que já recebi. Agora, ouça, eu fiquei acompanhando, é claro, é óbvio. Passou 1 ano, não aconteceu. 2 anos, não aconteceu. 3, 4, 5. No quinto ano, ele ganhou 2 caminhonetes. Uma Hilux e uma F250 cabine dupla vermelha. Agora, eu quero explicar para vocês algumas coisas. Você pode confessar o carro que você quiser, uma BMW, um Porsche, uma Ferrari. Acontece que pode ser que a sua fé demore 50 anos para chegar desse tamanho. E provavelmente, antes dos 50 anos se findarem, você já terá desistido. O que eu estou querendo falar para você agora? Se você vai entrar numa jornada de confissão, comece com coisas pequenas, para você ver acontecer rápido. E quando acontece rápido, a sua fé cresce e você passa para um novo nível. Vocês ouviram o que eu falei? Porque, olha só, às vezes as pessoas ouvem pregação como essa: eu vou confessar uma F250 cabine dupla. Você tem algum carro? Não. Você já creu para algum carro? Não. Eu vou confessar $1 milhão. Você conseguiu crer para R$1.000? Não. É melhor você começar de algum lugar. Vai acontecer? Vai. Mas você vai estar disposto ou disposta a confessar uma Porsche, uma Ferrari e passar 60 anos, 70 anos confessando, porque a sua fé não está lá. E a fé, ela pode crescer. Jesus disse: tudo é possível. Então isso também é possível. É possível você confessar uma mansão no Alphaville, porque tudo é possível. A questão é, a sua fé, ela está nesse lugar? A fé tem que crescer, irmãos. Agora, nós estamos querendo obter cura de câncer quando estamos deixando passar cura de dores pequenas. Dor de cabeça. Nós estamos querendo confessar R$100 mil quando não estamos conseguindo crer para R$1.000.
Então, não é que não funciona essa palavra. Muita gente fez isso através dos anos. Eu estou 30 anos quase na palavra da fé. E ouvi e vi pessoas desistirem e dizer, isso não funciona, não é para mim. Mas eles querem começar de um lugar onde eles não podem começar. Como eu disse, Buddy Wright confessou por 5 anos uma F-250 cabine dupla. Agora deixa eu te contar uma outra situação dele também. Ele era um homem da fé. Ele viu esse terreno e ele disse, nós vamos comprar esse terreno e nós vamos construir a nossa igreja, o Verbo da Vida, nesse terreno, lá em Campina Grande. E aí ele foi para o dono. Ponto número 1, ele não tinha dinheiro para comprar aquele terreno. Ponto número 2, o homem não queria vender o terreno. Mas ele disse, nós vamos construir a igreja nesse lugar. Então, ele falava, Bud, Guto hoje é o presidente do ministério. Ele falava, Guto, vai lá falar com o homem, para ele vender o terreno para nós. Guto ia lá. Pastor Bud mandou eu vir aqui, porque ele quer comprar o terreno, para a gente construir a igreja. O homem falou, eu já disse que eu não estou vendendo o terreno, eu não vou vender. Avisa para ele lá que eu não vou vender. Bud, ele disse que não está vendendo. Ele não sabe, rapaz, mas ele vai vender o terreno para nós. Ele ainda não sabe, não chegou ainda na mente dele, mas vai chegar. Ele vai vender o terreno para nós. Passava um tempo. Guto, vai falar com o homem lá, ele vai vender o terreno para nós. Pastor Bud mandou eu vir falar que a gente quer comprar o terreno. Eu já disse que eu não vou vender o terreno. Guto, ele falou que o terreno não está vendendo. Ele não sabe, rapaz. Ele vai vender. Um dia o Guto foi. O Bud mandou eu vir comprar o terreno. Tá bom, vamos conversar. Quanto vocês vão pagar no terreno? Não, ele disse, eu quero X no terreno. Bud disse que é 70 mil. Como assim? 70 mil? O terreno é meu? E ele quer pagar 70 mil no meu terreno? Ele disse que é 70 mil. Ele falou que não quer vender. Não, ele vai vender, rapaz. Tá, vem aqui, vamos conversar. 70 mil é? Tá bom, vou vender por 70 mil. Agora nós vamos pagar esse terreno parcelado. Hã? E hoje, a sede do Ministério Verbo da Vida está construída naquele terreno. Se tem um cara que nesse sentido parecia um pitbull, era Buddy Wright. Ele agarrava e ele não soltava. Ele não sabe, rapaz, ele não sabe, ele vai vender para nós. Não chegou ainda na cabeça dele, mas vai chegar, vai chegar. Ele não sabe ainda, mas ele vai ficar sabendo disso. Ousadia da fé. Tudo é possível para aquele que crê. Mas nós temos, como eu disse, começar de algum lugar. O Bud não começou assim. Ele começou, em primeiro lugar, crendo para estudar no Rema, em Tulsa, e ele morava no Alabama. Depois ele começou a crer para vir para o Brasil como missionário, e nem sempre foi fácil. Depois ele começou a crer para instalar o ministério aqui no Brasil, e nem sempre foi fácil. Mas aí ele foi, e ele foi, e ele foi, e ele foi, e olha hoje o que nós, o Verbo da Vida, somos no Brasil e no mundo. Mas tem que começar de algum lugar. O que nós não podemos é ou querer começar lá na frente, ou ficar esperando acontecer. A fé chama a existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Ele não sabe, mas ele vai saber. Vai acontecer. Diga, vai acontecer. Vai acontecer. Sabe aquilo que você está crendo? Vai acontecer, mas você não pode soltar. Ei, meu irmão, minha irmã, sua família vai mudar, seu parente vai se converter. Ei, vai se converter. O seu marido vai mudar, a sua mulher vai mudar, o seu filho vai mudar, aquela circunstância vai mudar, mas você não pode soltar. Aleluia. Aleluia.
Quem me conhece aqui sabe que eu estou crendo, em primeiro lugar, para essa igreja crescer para 500 pessoas. Alguém me disse, por que você não quer para 1000? Porque eu preciso começar de algum lugar. Quando eu chegar em 500, eu vou passar para 1000 mais rápido do que eu demorei para chegar nos 500. Pode ser que você ache que não vai acontecer, ou ache que eu estou demorando. Mas eu aprendi com Buddy Wright. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E 500 pessoas significa mais 500 pessoas ouvindo essa palavra e agarrando aquilo que pertence a elas. Sabe, irmãos, tem muito engano por aí. Muitas pessoas ensinando e as pessoas continuam na mesma. Por quê? Porque o ensino muitas vezes traz mais condenação do que liberdade. Nós cremos na palavra e no que diz a palavra. Nós vamos crescer e nós vamos crescer. Deixa eu dizer para você. Falta pouco para tudo acabar. Esses últimos anos nós vamos crescer como nunca. Pessoas têm vindo, pessoas têm chegado o tempo todo. Se nós juntássemos hoje à noite as pessoas que estavam domingo de manhã e domingo à noite, já não cabia aqui. Nós tivemos um culto pela manhã. Já não cabe aqui. Se nós juntarmos todo mundo no domingo à noite, não vai caber aqui. Nós vamos encher de manhã, nós vamos encher à noite, depois nós vamos para outro lugar, nós vamos crescer. E o crescimento agora vai mais rápido do que antes. Por quê? Primeiro demora para você dar o primeiro passo. Depois que você deu o primeiro passo, a sua fé cresceu. Depois que a sua fé cresceu, você dá os outros passos mais rápido. Foi difícil para mim e para minha família sair daquela casa de 1,5 cômodos. Foi difícil, eu tinha medo. Eu estava acostumado a viver ali. Eu estava acostumado a depender daquilo. Eu não só dependia da casa, como eu dependia da ajuda dos meus pais. Muitas vezes meu pai pagou, minha mãe pagou contas para mim. O que eu sou grato, eternamente, é claro. Pagaram contas para mim porque eu não podia pagar e morava naquela casa pequena. Mas uma vez que eu saí dali de 1,5 cômodos para 3 cômodos para pagar aluguel, eu disse, eu não vou olhar para trás. Eu não vou olhar para trás. E sabe, às vezes vinha aquele gelo, eu não estava acostumado com aquela mudança. E para mim, era uma mudança radical. Mas eu estava aprendendo essa palavra. E essa palavra estava se levantando dentro de mim, o inconformismo se levantando dentro de mim. E dizendo, eu não nasci para viver assim. Eu posso viver melhor. E eu vou viver melhor. E sabe, estava contando para o Edinho e para a mãe dele, a Virgínia. Sabe, eu ganhava R$864 e não pagava aluguel e não conseguia comer pizza nem uma vez por mês. Nem uma vez por mês. Mas eu saí para pagar R$400 de aluguel ganhando R$864, que depois mudou para R$927 com aquele aumento do dissídio. Nunca vou esquecer esses números. Para olhar para eles e dizer, você ficou para trás e eu nunca mais volto aí. Sabe, eu saí daquela casa de 1,5 cômodos, nós saímos, minha família, já tinha a Sara e o Gustavo. E nós fomos morar em 3 cômodos e pagar 400 de aluguel. Começamos a comer pizza. Como? Eu não sei, Deus tinha falado para Abraão, você precisa agora crer em mim e não na sua parentela. Eu pensei, isso é para mim também. E aí eu saí de 3 cômodos e mudei para 4 cômodos. Mas quando eu mudei para 3, ter uma sala e que eu podia sentar no sofá e entrar na cozinha e poder sentar na mesa e comer na mesa. Oh, você não sabe como aquilo era um orgulho para mim. Oh Deus, que coisa maravilhosa. Sentar na mesa.
E até hoje eu não gosto que os meus filhos comam no sofá, porque nós já saímos de lá e nós não vamos voltar. Não vamos. A gente não comia no sofá, a gente comia na cama. Porque não cabia mais nada do que cama, 1, 2, 3 e um guarda-roupa. Então a gente foi para 4 cômodos, e agora a Sara e o Gustavo dividiam um quarto. E a gente parecia que estava no céu. Parecia que estava no céu, a gente tinha um sentimento gostoso de estar ali. Mas sabe, o que era bom podia ficar melhor e ficou melhor. A gente foi morar num apartamento e agora a Sara tinha o quarto dela e o Gustavo tinha o quarto dele. E o que era bom podia ficar melhor e ficou melhor. E agora a gente mora numa casa grande. E a Sara tem 2 quartos. Porque hora ela dorme lá em cima, hora ela dorme lá embaixo, nem ela sabe qual que é o quarto dela mais. Ei! E o que está bom pode ficar melhor ainda e vai ficar melhor. Mas isso não é só para mim, é para todos nós, porque Deus tem o melhor para os filhos. E se você é filho, Ele tem o melhor para você. Deus não tem prediletos, e eu gosto de falar isso. Deus não tem filhos especiais, o que Ele faz para um, Ele faz para o outro. Sabe, você não pode ter medo. Se Deus disse, se solta e deixa que eu guio você. Se solta de tudo que está hoje supostamente protegendo você. Sabe de uma coisa? A minha irmã, a Cris, ela morou na casa própria dela por muitos anos. Mas não estava confortável, estava pequeno. Então ela fez a mesma coisa. E já tem alguns anos que ela não voltou mais. Ela está numa casa muito boa. E ela nunca mais vai voltar. Nós precisamos deixar Deus libertar a gente, liberar a nossa mente, a nossa mentalidade. Deus quer que nós soltemos. Confia, vem, vem. Igual a mãe treinando, estava vendo ali, Marcilene, o bebezinho dela já está andando. Vem, confia, vem, confia, vem. Deus quer fazer isso com você, confia, vem que eu estou aqui, confia. Ai, Senhor, mas será que não vai faltar, Senhor? Será que não vai? Será que não? Confia. Vem mais. E quando você vem, parece que Ele vai te pegar, mas Ele diz, não, vem mais. Então você vive uma aventura de fé com Deus e Ele vai levar você para lugares altos. Ele vai levar você para lugares altos. Mas você precisa confiar nele. Sabe? Não deixa a desmotivação pegar você. E eu digo não só no que diz respeito à moradia, a dinheiro, mas no que diz respeito à vida. Não deixa a desmotivação pegar você. O que você sonhou para você é o que Deus sonhou para você. Porque Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É uma aventura de fé. Quando nós viemos para esse prédio, sabe, às vezes era difícil pagar o aluguel lá, e nós viemos para cá para pagar o dobro. E sabe de uma coisa? Nós não voltamos e nós nunca vamos voltar. Nunca vamos voltar. Não importa o que aconteça, na pandemia foi onde a gente mais cresceu em todos os sentidos, e nós vamos continuar crescendo, porque a nossa fé também cresceu, a nossa fé já aumentou, e a nossa fé continua aumentando, e nós estamos ensinando para as pessoas princípios de fé, que fazem com que as pessoas possam desfrutar do melhor de Deus. Vem a banda, suba a banda aqui, e nós vamos adorar ao Senhor e cantar. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Não desista. Olha, irmãos, não desista, não desista. Não deixe nada fazer você desistir. Nada.
Eu vi outras pessoas fazer a mesma coisa. Eu vi o Vinícius fazer isso. Eu vi o Márcio e a Ana Paula fazer isso. Tantas pessoas que agora eu não consigo nem lembrar de todas, mas eu vi várias pessoas fazer a mesma coisa e crescer do mesmo jeito. Quer dizer, o que funciona para um funciona para o outro, porque o Pai é o mesmo, o Pai de todos nós. Aleluia. Vamos cantar, vamos adorar, vamos.